Paz do Senhor a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer, a liderança da EBD pela oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dizer que eu estou sentindo falta da nossa comunhão como igreja, de vocês, dos meninos, da nossa unidade. Dizer para mim que é um motivo de felicidade em meio a um momento difícil esse com que a gente está vivendo. Nós temos a oportunidade de levar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco do que Deus tem ministrado aos nossos corações. E é um motivo de muita alegria. Eu peço a você que está assistindo essa aula que não saia, fica até o final. Eu não vou me demorar, eu vou fazer o possível para eu conseguir falar de maneira rápida, de ser uma aula objetiva, até para não ficar cansativo. Então eu peço a você não saia, fica até o final da aula, que eu vou te passar o segredo para você ser abençoado como filho. É uma coisa que eu estou fazendo e está dando muito certo para mim. Então eu quero compartilhar com vocês. E aprove Deus trazer essa aula para que eu desse essa aula. E vai dar para encaixar certinho o que eu quero trazer para vocês. Então fica até o final, vai ser rápido. Deus vai nos abençoar. Vai continuar nos abençoando. Então a lição proposta foi a lição 9 no departamento de adolescentes. E hoje nós vamos falar sobre obrigações em família. Acho que família é um tema muito importante para nós. Eu acho que ainda mais para os adolescentes que estão em formação. Eu como jovem que estou terminando de formar minha cabeça, os meus princípios, os meus ideais. Então a família é muito importante. Eu acho que eu e você precisamos saber o valor que a família tem nas nossas vidas e o que ela pode fazer por nós. Mas antes de tudo isso, a gente precisa saber quem eu sou e o que eu devo fazer, quais são os meus direitos dentro da família em que eu vivo. Vamos lá? O texto bíblico da nossa aula vai se encontrar em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 21, que diz: Mulheres, sujeite-se a cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. E aí, você gosta da família onde você está? Como é que tem sido o tempo que você tem passado com a sua família? Eu acho interessante a gente tratar um pouco sobre isso, porque nós estamos vivendo em um tempo de distanciamento social, mas nós, em cada casa, é um período de ajuntamento. Mesmo que se você tenha saído de perto das pessoas na rua, mas dentro da sua casa tem que haver esse fortalecimento, essa união. Talvez você que está me ouvindo não more com seu pai ou com a sua mãe, talvez você more com o tio, com a sua avó, mas como tem sido o seu convívio em família? Você tem se dado bem? Você tem gostado? Você tem, como eu posso dizer, você tem desfrutado do seu tempo como filho? Você tem aproveitado dos benefícios de ser filho? Você tem sido cuidado pelo seu pai, pela sua mãe? Como tem sido a sua vida de filho? Eu falo porque eu estou passando um momento da minha vida em que tudo isso está se transformando. Eu era filho, agora hoje eu já sou responsável por uma família. E muita coisa muda, muita coisa mesmo muda. Não só porque você casou, não, mas dentro de você muitas coisas mudam, na sua cabeça muitas coisas mudam, no seu dia a dia muitas coisas mudam. Então é importante que você hoje, como um adolescente que serve a Deus, aproveite o seu tempo de filho. Beleza? Para a gente não demorar muito na nossa aula, vamos tratar aqui do texto bíblico. Ele divide as ordenanças e as regras para cada um na família. Primeiro ele fala a mulher. Mulher, sujeite-se a cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. É um pouco complicada essa questão da mulher sujeitar ao seu marido, porque o tempo mudou muito. As coisas mudaram muito e hoje as mulheres, em muitos casos, pode ser até o caso de você que está me assistindo agora, é chefe de família. Então ela que vai atrás, ela que trabalha, ela que gera o dinheiro para a família, ela que cuida, ela que administra. Isso é normal. Hoje isso é normal. Mas no sentido que a Bíblia fala aqui é de não ter enfrentamento.
tanto com o pai para a mãe, quanto para a mãe para o pai. Não tem enfrentamento, não tem essa questão de questionar, de bater de frente um com o outro. É isso que a palavra de Deus quer mostrar nesse versículo. Sujeite-se, então ouça. Então, se você vê isso acontecendo na sua casa, e se você tiver liberdade, fala com seu pai, com a sua mãe. Pai, mãe, eu aprendi que na palavra de Deus, no livro de Colossenses, vai falar que para não ter esse enfrentamento dentro de casa, para não ter essa questão de ficar gritando dentro de casa. Enquanto um fala e está certo, o outro abaixa. Então você, como filho, tem esse dever também. Lógico que é um dever do pai gerir a casa, é um dever dos pais gerir a casa, mas você, como filho, pode fazer isso porque você já tem a palavra que te ensina. Tá? Mas não para por aí. Ele vai falar assim o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Isso é um outro caso muito sério, onde vai falar que os pais muitas vezes saem para trabalhar durante o dia e a mãe que fica em casa cuidando, quando ele chega talvez não dê a devida atenção ao filho e à mãe. Entende? Às vezes é um cara muito bruto, um cara muito grosseiro. E também a gente pode levar isso para outro lado. Às vezes é a mãe que trabalha fora e quando chega é rude, é grosseira, não tem tempo para tratar a família. Então tudo isso a palavra de Deus já estava tratando. Já estava tratando. E também ela deixa aqui a palavra aos filhos. Falou para os pais, para as mães e falam para os filhos agora. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu acho que é o ponto-chave da nossa lição, é esse versículo. E também ela vai dizer o seguinte: pais, não irritem os seus filhos para que eles não se desanimem. Hoje eu acho que na sociedade em que a gente vive, eu vejo muito essa questão de filhos enfrentando os pais muito. Hoje já é normal um pai matar um filho, hoje já é normal um filho matar um pai. Tá? Às vezes em busca dos bens que o pai tem, em busca de uma discussão, às vezes o filho não fala mais com o pai. Então assim, tudo isso já era previsto na palavra de Deus e hoje nós vemos isso acontecendo. A família hoje perdeu a identidade, a família hoje perdeu a essência, mas eu tenho certeza que você, como um adolescente cheio do poder de Deus, sabe o seu papel. Sabe que você não pode enfrentar o seu pai e que você precisa obedecer ele. Às vezes nós reclamamos que os nossos pais nos irritam, não são amigos ou não deixam a gente fazer as coisas que a gente quer, mas é porque nós não merecemos. Nós muitas vezes não ganhamos os nossos pais. E como se ganha um pai? Como é que eu consigo conquistar o meu pai? Sendo obediente a ele. Sendo obediente a ele. O macete que eu falei para vocês que eu ia passar, que tá dando muito certo para mim, é esse: ser obediente. Ser obediente. Então ganhe a amizade do seu pai, ganhe a amizade da sua mãe, seja amigo deles. É muito difícil você ser irritado ou você ser amargurado por uma pessoa a quem você ama, a quem você é amiga, a quem você compartilha as coisas que você passa, é muito mais difícil. Agora, quando eu não tenho um relacionamento fiel, um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com o meu pai, com a minha mãe, qualquer coisa que ele fala pra mim já me irrita, já acha que eu tô falando coisa demais. Então sejam fiéis aos seus pais, amem os seus pais, porque isso é a melhor coisa que vocês fazem. Isso vai dar muita bênção, vai trazer muita bênção de Deus para a sua vida. Então é um texto bem completo, onde ele traz e trabalha todas as vertentes da família: mãe, pai, filho, pais e filhos. Sigam as ordenanças de Deus para as nossas famílias e nós vamos ficar bem. Amém? Continuando com a nossa aula, vai trazer também a questão dos direitos e deveres dos filhos. Eu trouxe aqui a título de curiosidade uma questão da lei mesmo, aqui é da Constituição Federal de 1988, o artigo 227, que vai falar a seguinte questão: primeiramente impõe à família a responsabilidade como absoluta propriedade aos seus filhos. Qual que é o dever da família, qual que é o dever dos pais com os filhos? Aí vai trazer aqui na Constituição brasileira. Qual que é o direito? Então nós, filhos, dentro de uma família, nós temos direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária. E assim, posteriormente, outorga o comprometimento da sociedade e do Estado. Eu procurei um pouco a questão dos filhos e não achei. E é um dado interessante agora. Então, tanto na lei quanto na palavra de Deus, vai falar que nós, como filhos, precisamos ser cuidados pelos nossos pais. Então, esse é um direito nosso. Um direito nosso. Então, os nossos pais, eles devem cuidar de nós. Mas eu gostaria que você fizesse agora um procedimento rapidinho. Se você puder, você pegar uma caneta e um papel e listasse na sua cabeça. Isso aqui eu falei da Constituição Federal. Mas eu queria que você pegasse aí você mesmo e listasse para você quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Se você puder fazer isso agora, enquanto está rolando a aula, você pega aí, eu acho que eu tenho direito disso, eu acho que eu tenho direito daquilo. E vai anotando. É interessante que na Constituição não vai falar que o filho deve fazer isso. O filho tem que fazer isso, é responsabilidade do filho fazer isso. Não fala. Não fala. E casa muito bem com o que a palavra de Deus diz para nós como filhos. Então, pega essa lista dos seus direitos, escreve bem bonitinho, meu direito é isso, tal. Se você quiser, você pode pausar a aula. Pausa a aula aí, escreve os seus direitos e deveres. Eu acho que eu como filho tenho direito disso, daquilo. Eu devo fazer isso. Então você escreve tudo bonitinho e conta para ver qual lista deu maior. Se foi a sua lista de direito ou sua lista de deveres. Eu tenho quase certeza que a sua lista de direitos vai ser maior do que a sua lista de deveres. Tenho quase certeza disso. Mas e por que então que na Constituição Federal ou em tudo que diz assim não fala sobre as responsabilidades do filho? Você como filho, faça uma rápida pergunta aí agora. Qual que é o seu dever como filho? E aí? Eu vou trazer rapidamente para você 2 deveres que são essenciais. Primeiro, o dever material. Eu como filho, você como filho, nós precisamos fazer as coisas dentro de casa. Nós precisamos. Então, se você é um filho que não faz nada dentro de casa, tá errado. Se você não arruma nem a sua cama que você dorme, tá errado. Tá errado. Você precisa ter responsabilidades dentro de casa. É seu dever contribuir para o bom andamento da família. É seu dever contribuir. Como contribuir? Obedecendo. Que isso fique fixo na sua cabeça hoje. Obedecendo. Mas por que eu devo fazer as coisas dentro de casa? Porque são princípios, são valores que são firmados em nós desde muito novos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você é um menino, um filho, que não costuma fazer as coisas dentro de casa, que não costuma ter responsabilidades, você vai ser um adulto que vai ter grandes chances de sempre colocar a responsabilidade nas costas dos outros. Aí você cresce e não faz um curso. Mas por que não faz carro? Porque meu pai não pagou o curso pra mim. Você não vai bem nisso ou naquilo. Mas é porque fulano falou isso. Tá sempre transferindo responsabilidades. Então qual que é o seu dever? Materialmente falando, é ter responsabilidades dentro de casa. Eu tenho a responsabilidade de arrumar o meu quarto, de lavar uma louça, ajudar meu pai e minha mãe no que precisar. Isso é um dever. E eu tenho certeza, vai por mim, porque eu já passei por isso. Se você ajudar os seus pais com obediência, as coisas vão melhorar para você. Não só espiritualmente falando, mas materialmente também. Tá? Então, um dever material, obedecer aos pais, ter responsabilidades dentro de casa. Na Constituição não vai falar que você tem que lavar uma louça, mas você tem que lavar uma louça. Você tem que ajudar, tem que contribuir. Mas eu já ouvi isso milhões de vezes. Então comece a praticar que você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Tá? Dever espiritual. Eu volto a dizer porque eu quero que fique marcado na sua cabeça isso hoje.
Obediência. Obediência. E é o ponto onde nós vamos entrar agora. Por que a obediência é tão importante? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes os criei segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas a palavra vai começar dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. E aí está o centro da bênção da vida de um filho: obediência ao seu pai. Por que isso é tão importante? Eu aprendi isso porque meu pai sempre me dizia isso e eu fixei isso na minha cabeça. A bênção para a minha vida como filho passa, grave muito bem isso na sua cabeça. A bênção para a minha vida como filho passa pela mão do meu pai. A obediência gera bênção. Quer ver só? Um costume que é muito antigo e que nós que somos mais novos não costumamos a fazer é pedir bênção para os nossos pais, para os nossos avós, para os tios, tias. Talvez você que está me ouvindo peça bênção, mas muitos não pedem. Isso é um princípio muito antigo, parece ser uma coisa muito simples. Mas quando o seu pai fala: meu filho, Deus te abençoe, aquela palavra tem poder. Aquela palavra tem um peso no campo espiritual. E quando ela é embasada com um sentimento de bênção, fica tudo mais forte. Por isso que eu falo: obedeçam aos seus pais no Senhor. Por que no Senhor? Por que eu coloquei obediência aos pais e a Deus? Porque para eu ter um coração obediente aos meus pais, eu tenho que primeiro obedecer a Deus. Tá? Se eu não consigo ter uma constância com o meu Deus, eu não vou conseguir ter constância com os meus pais. E vice-versa. Se eu não tenho constância com os meus pais na obediência, que eu estou vendo eles diariamente, vai ser muito difícil eu ter uma comunhão de obediência com o meu Deus. Então você pode começar hoje pedindo para que o Senhor te auxilie a ter esse coração obediente. Não enfrente o seu pai, não enfrente a sua mãe, não enfrente quem é responsável por você, porque é na mão deles que está a bênção para a sua vida. É na mão deles. E se você entende isso, quanto mais cedo você entende isso, mais cedo você é abençoado por Deus. Eu tenho certeza que Deus olha com alegria para um filho que obedece os mandamentos não só da tua palavra, mas do seu pai e da tua mãe. Tá? Então a minha palavra para você hoje é: seja obediente, que tudo vai dar certo. Não enfrente, não grite, não desobedeça. Você precisa do seu pai, você precisa da sua mãe para vencer. Eles são chaves poderosas nas nossas vidas como filhos. Então, traga isso como seu principal dever. Você tem direitos? Sim. Mas esse é o seu principal dever: obedecer. Obedecer é o seu principal dever. Eu gostaria de ministrar uma oração sobre a sua vida. Nós já estamos acabando a nossa aula. Curve a sua cabeça aí. Nós vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor nos auxilie a ter esse coração obediente. Espírito Santo de Deus, Pai, nesta hora nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já tem feito. Pai, e neste momento eu quero apresentar os nossos corações diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda as nossas atitudes, as nossas intenções, Pai, tudo aquilo que nós queremos fazer, e nos ajuda, Pai, a ter um coração obediente, a ter um coração, meu Pai, que não responde, a ter um coração que não enfrenta. Meu Deus, que nós possamos não ter, Senhor, dura cerviz, que responde, que retruca, que não faz aquilo que é mandado. Espírito Santo de Deus, nos dê um coração como o teu, um coração obediente, um coração paciente, um coração que escuta, meu Pai, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Nós temos visto tantos filhos, Pai, que têm
perdido a bênção do seu pai e da sua mãe porque não conseguem obedecer, porque respondem, porque maltratam. Mas nós somos jovens direcionados pelo poder da tua palavra. E neste momento eu te peço, meu Pai, nos guie para o centro da tua vontade como filhos. Eu te peço, meu Pai, que continue conosco, nos abençoando e direcionando em todo o tempo, nos dando um coração obediente. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, crendo que as tuas mãos já estão estendidas sobre nós. Amém e amém. Eu agradeço a você que ouviu essa aula, que esteve comigo aqui até o final. Que Deus te abençoe, dizer que eu estou com saudades. E até a próxima. Acho que a próxima aula aí a gente já vai ter normalizado a situação ou não. Mas eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Fiquem com Deus e amém.